Glória a Deus, estamos chegando ao final desse estudo, Filho Pródigo. E eu tô assim, cada dia que a gente estuda, né, a gente vai aprendendo mais, mas eu vou deixar esse estudo com você, para você refletir, para você pensar. Nós falamos sobre o Filho Pródigo, o irmão do Filho Pródigo, falamos sobre o pai, agora vamos falar sobre a importância da casa. E eu quero terminar esse estudo dizendo para você que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que Deus abençoe você e que, se você gostou desse estudo, você faz seus comentários, deixa aí o seu like, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, porque através do seu like a gente vai poder chegar em mais pessoas, para abençoar também mais pessoas. Então me ajude para que esse vídeo, essa série e as outras também que tem aí no canal possa chegar a mais pessoas. Amém? Vamos falar sobre a casa hoje. E nós estamos estudando lá em Lucas, capítulo 15, e eu quero com você estudar hoje o verso 16 e o verso 17 e o verso 18, que diz assim: ali, com muita fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti. Até aqui, esse jovem, ele tem um momento de reflexão, no momento que ele está passando pelo seu maior desespero, eu acho que dessa sua jornada, aonde que depois ele ter pego toda a herança do pai, depois ele ter gastado tudo, ele está agora apacentando porcos e ele está ali tentando comer comida de porco e ninguém lhe dava nada. E aí ele cai em si e fala: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão em fartura? E eu aqui estou morrendo de fome, vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E você já conhece essa história. Mas o que me chama a atenção é a importância da casa. A importância da casa. Então, quando a gente tem esse entendimento que é a casa de Deus, a nossa vida ela é transformada, a nossa família é transformada. Eu me lembro quando eu me converti com 16 para 17 anos ali, comecei a frequentar a igreja, frequentar a casa de Deus. Eu, nos meus primeiros momentos, assim, eu não entendia muito bem o que era a casa de Deus, porque eu não conhecia, eu era um frequentador, assim, muito esporádico, sabe? Porque os jogos, treino, concentração, viagem, não me deixava ser um frequentador. Eu visitava a igreja e eu queria conhecer a igreja, eu queria amar a igreja, eu queria saber o que todo mundo fala. Na igreja Deus fez isso, na igreja Deus fez aquilo, na igreja Deus fez isso. E eu falei: um dia eu vou poder ter o meu momento com Deus. E eu tive esse meu momento com Deus, e eu confesso para você, a casa de Deus, ela se tornou tudo para mim. Criei meus filhos na casa de Deus, criei a minha família na casa de Deus, e hoje nós vivemos assim para servir os nossos irmãos. Hoje nós estamos aqui em Orlando e estamos frequentando a primeira igreja batista, lá com o pastor Jay, e assim tem sido um tempo tão especial. Conhecemos o pastor David, que é o pastor principal da igreja americana, e como é importante você estar inserido no corpo, como é importante você estar na igreja, como é importante você servir a igreja. Então, desde que aqui chegamos, toda a nossa família começou a servir a igreja. E na igreja eu tenho aprendido essa série sobre o Filho Pródigo. E essa série assim marcou muito a minha vida. Eu assim resolvi fazer esses vídeos e estar passando para vocês um pouco do que eu aprendi. Claro que não daria para falar tudo que nós aprendemos, mas eu acredito que algumas coisas deu para abençoar você. E hoje, falando sobre a casa, a gente vê que na casa de Deus tem proteção, tem amigo, tem segurança. Na casa de Deus é o lugar onde você vai ter a presença de Deus ali fortalecendo, encorajando você. E é isso, queridos, nesses últimos tempos nós precisamos estar muito alerta. Nós precisamos estar congregando, porque a própria palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 23, diz assim:
Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudar-nos todos a darem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões nas casas de Deus. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esse é um texto assim que eu amo. Vamos animar uns aos outros aí para a casa de Deus, sabendo que o dia da vinda do Senhor está mais perto do que a gente imagina. Eu acho que nós precisamos alertar as pessoas sobre a importância da casa de Deus. Muitas pessoas estão longe, afastadas, distantes e falando tanta coisa. Eu não quero igreja, igreja é isso, igreja é aquilo. Mas eu quero corrigir você e alertar você como irmão. A casa de Deus, ela sempre será um lugar de comunhão, porque você nunca viu um braço andando sozinho, uma perna andando sozinha, uma orelha andando sozinha. Não, a gente precisa do corpo. A gente precisa do corpo. Então você precisa do corpo, você precisa da igreja. Sim, você precisa da igreja para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Não substitua a igreja pelo online, não substitua a igreja por qualquer outra coisa que possam tentar falar para você. Porque o que Deus faz na igreja, Ele não faz em qualquer lugar. Eu estou aqui na piscina, eu estou ali, Deus fala comigo. Sim, Deus fala. Mas o que Deus faz na igreja, querido, é algo que não dá para explicar. E eu tenho certeza que você já viveu isso. Coloque seus filhos, coloque a sua casa no rumo certo. E o rumo é realmente a gente amar, estar na igreja, estar em comunhão com os nossos irmãos. E para terminar, eu queria falar para você o que Davi nos ensina. Davi, no Salmo 26, verso 8, ele diz assim: Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. E no capítulo 27, eu vou ler assim rápido, mas eu queria ler até o verso 6. Ele diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército me cerque, não temerei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Deus, ó Senhor, pedi uma coisa. O que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para me sentir maravilhado à sua bondade e pedir a sua orientação. Ele só está dizendo uma coisa: eu peço ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua bondade. E ele fala assim no verso 5, em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto da sua rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei louvor ao Deus, o Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor. Que esse estudo possa assim fazer parte da sua vida. Ame a casa de Deus. Ame estar congregando, servindo. Assim, eu sempre falo para o Nicolas, né? E eu aprendi isso quando eu me converti lá nos Atletas de Cristo com Alex Dias Ribeiro, que ele dizia assim: quando nós damos certo na igreja, nós damos certo em qualquer lugar do mundo. E eu falei isso para o Nicolas, e o Nicolas tomou esse princípio para a sua vida. Eu falei: filho, aonde você estiver, você vai ter sempre uma família. Se você estiver nos Estados Unidos, lá você vai encontrar uma família. Se você for para o Japão, lá você vai encontrar uma família. Se você for para a Itália, onde você for, você vai ter sempre a família de Cristo. Na igreja, a gente está sempre em comunhão com os nossos irmãos.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que você possa refletir nesse estudo e que você possa, assim, tirar muitas lições e que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus filhos e que você possa viver muito, mas muito, mas muito mesmo abençoado com toda a sua casa. Que a gente possa ter motivos de viver como família e ter filhos abençoados, porque eu acredito que essa é a maior semente que a gente pode deixar para essa geração. Filhos abençoados, que amam a Deus, que servem a Deus, que honram a Deus, que louvam a Deus e querem viver cada dia mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando por você e pela sua casa. Pai, obrigado por esse estudo, que aprendemos que a casa de Deus é o lugar mais importante onde nós podemos estar congregando, estar junto com os nossos irmãos e sabendo que os dias estão declarando a sua volta, que nós possamos encorajar, animar uns aos outros a ficarmos firmes na presença de Deus. Que o Senhor abençoe essa família, abençoe os meus irmãos, abençoe a sua casa, os seus filhos, abençoe o seu casamento e que a bênção de Deus esteja sobre nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até um próximo estudo. Fique na paz.